Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Que alegria é poder mais uma vez ter esse contato com você e poder compartilhar da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre o seguinte tema: o que faço, não sabes tu agora, mas saberás depois. Baseado nesse texto, eu quero mostrar que existem algumas coisas da nossa vida, alguns porquês que nós não temos respostas, mas que Deus, com certeza, acaba nos ensinando maravilhosas verdades. Dá-nos a oportunidade da sua audiência e você será abençoado pela poderosa palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura de um versículo bíblico, aliás, dois versículos que está no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João. O capítulo é o de número 13, os versos são os versículos 6 e 7. Diz assim: Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Verso 7. Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Baseado nesse versículo, eu quero falar-lhes sobre o seguinte tema: não sabes tu agora, mas saberás depois. Não sabes tu agora, mas saberás depois. Eu gosto muito desse texto porque esse texto ensina-nos algumas verdades que, se bem compreendidas, podem perfeitamente nos ensinar muitos outros aspectos que a gente não compreende muito bem. O texto, na verdade, registra algo muito especial entre Jesus e os seus discípulos. No capítulo 13 de João, nós vemos Jesus lavando os pés dos discípulos. Eles estavam em uma reunião e Jesus vai lançar mão de um ritual que era próprio do judeu, né? Que, entre outras coisas, nos ensina o caminho da humildade. Só para a gente compreender, né, a proposta não é entrar nas minúcias do texto, mas pegar esse versículo e apresentar algumas verdades a partir dele. Veja que o versículo 2 diz que acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia caído, ou melhor, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-te. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. E foi justamente nesse pano de fundo que Pedro vai fazer esse questionamento ao Senhor. Diz: mas, Senhor, tu vais lavar os meus pés? O versículo, em síntese, está dizendo isso, né? E Jesus vai responder algo para ele que nós devemos jogar atenção a esse versículo. Ele diz assim, olha, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. O versículo da frente vai: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não lavar, não tens parte comigo.
Aí Pedro, como sempre foi muito afoito, né, e em alguns momentos até exagerado, ele diz assim, ó, disse-lhe então Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus vai responder, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse, todos estáis limpos. Só para a gente partir para o que nós queremos, mas dar aqui uma explicação dentro do sentido literal do texto, Jesus está ensinando o caminho da humildade. Se ele, como mestre, se ele, como Senhor, fez isso, os discípulos deveriam fazer também. Era um ato de humildade, pegar aquela toalha, pegar aquela bacia, lavar os pés dos discípulos e depois enxugar. Isso era um ato de humildade. E Jesus, como Senhor, estava dando o exemplo. Então, se ele, como Senhor, faz isso, que dirá nós, servos? Então, o sentido literal do texto é justamente isso. Mas o que eu gostaria, na verdade, de focar é justamente essa expressão de Jesus. O que eu faço agora, tu não sabes, mas saberás depois. Existem alguns porquês na nossa vida que a gente não tem muita explicação. Há coisas na nossa vida que a gente não tem como explicar, humanamente falando. Porque são coisas que estão dentro dos propósitos eternos de Deus. E aqui nós vamos aprender um princípio que deve ser praticado por todos nós. Qual? De que eu não preciso ter todas as respostas para crer em Deus. Eu não preciso ter todas as respostas para crer em Deus. Aqui eu preciso crer, eu preciso acreditar. Jesus está dizendo que o que eu estou fazendo agora não sabes tu, mas saberás depois. Então, muitas coisas que a gente não compreende a princípio, os meses, os anos, a vida, o tempo, vai acabar nos mostrando qual o propósito daquilo. Nós precisamos saber que Deus não faz nada errado. E a única coisa que tenho que saber é que a minha vida precisa estar na direção de Deus. E se isso eu faço, eu devo confiar no Senhor. Eu preciso fazer um intervalo comercial e, na sequência, nós vamos dar continuidade à mensagem que estamos desenvolvendo. Tu não sabes agora, mas saberás depois. Um momento só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando no capítulo 13 de João, dentro do tema, não sabes tu agora, mas saberás depois. Eu encerrei o primeiro bloco dizendo que há coisas que a gente não consegue explicar.
Há muitas que têm explicação, mas muitas não têm. Existem alguns porquês da vida que eu não sei explicar. E é provável que você também. Então, qual é o teor da mensagem? Eu quero mostrar para você que fé é algo que nós devemos basear não apenas nas respostas racionais que nós recebemos. Fé, na verdade, é um ato que leva-me a acreditar em Deus, mesmo quando as circunstâncias apontam o contrário. Quando eu estou sendo provado, quando eu passo por algumas circunstâncias, por algumas situações difíceis e que não dá para compreender, mesmo nesses momentos eu preciso acreditar em Deus. Olha o que eu vou dizer nesse momento. Nós precisamos saber que Deus não é sádico. O sadismo, na verdade, é um distúrbio, não é, de caráter que leva a pessoa a ter prazer no sofrimento do seu semelhante. O fato da pessoa ver um outro sofrer lhe proporciona bem-estar. Isso é sadismo. Uma pessoa sádica é assim. E Deus não é sádico. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Mas por que Deus, às vezes, então, permite que a gente sofre? Por que o cristão, às vezes, precisa sofrer? Por que existem coisas que a gente planeja para sair de um jeito e, de repente, sai de outro? Por que às vezes, eu programo determinadas coisas e elas não acontecem? Há perguntas que nós não temos respostas. Mas não é porque eu não sei responder todas as coisas que eu vou deixar de acreditar em Deus. Não é porque as coisas não saíram do jeito que eu programei que eu vou deixar de crer em Deus. Eu não creio em Deus pelo que Ele faz. Eu creio em Deus pelo que Ele é. E o que Ele é? Ele, para mim, Ele é Salvador. Ele é o Salvador da minha alma. E, inclusive, Jesus se submeteu ao sofrimento para que eu pudesse ter vida, e vida em abundância. Então, eu não preciso saber de tudo. Eu não preciso entender tudo. Eu preciso crer. Eu preciso acreditar. Eu preciso confiar. E a confiança, repito, ela não é baseada nas circunstâncias da razão. Eu não posso acreditar só naquilo que é plausível, racionalmente falando. Não. Eu preciso crer em Deus independente das circunstâncias. Então, se eventualmente você está vivendo um desses dilemas, que você não sabe o que está acontecendo, não murmure, não reclame, não deixe de crer no Senhor, continue a caminhada, deixa Deus conduzir seus passos e você verá as coisas acontecendo. E talvez aquilo que você não entenda hoje, amanhã você vai estar entendendo. Vamos usar o exemplo de Abraão. Abraão, um dia Deus chegou para ele e disse: olha, eu quero que você saia do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar e eu vou lhe abençoar. Abraão não perguntou como era a cidade, quais seriam as circunstâncias. Abraão não questionou nada disso. O que ele fez? Ele obedeceu, ele foi. E você sabe que Abraão hoje é pai de várias nações. Deus tinha feito uma promessa para ele: eu vou fazer de você pai de uma grande de nações, de muita gente, de uma multidão. A expressão bíblica é essa: pai de uma multidão. E hoje, você conhece a história de Abraão, mas pensa, quando ele recebeu esse chamado, se fosse você, se fosse eu, qual seria a ação, a atitude, o comportamento meu, o comportamento seu? Tem coisas que eu não compreendo hoje, mas eu vou compreender lá na frente. A minha vida hoje, ela me faz entender muitas coisas que aconteceu no passado. Vai fazer agora 30 anos que eu estou militando na obra de Deus. E hoje está bem claro para mim coisas que não estavam lá atrás. Hoje eu sou pastor, mas eu não me via pastor. Hoje eu estou aqui pregando para você, mas eu não me via nessas circunstâncias. O que aconteceu foi que Deus conduziu a minha história, Deus direcionou os meus passos, e eu, me submetendo à vontade dele, hoje estou aqui. Coisas que eu não compreendia, sofrimentos que eu passei, provações que eu fui submetido, nada mais era do que Deus forjando em mim um caráter que lhe credenciasse a estar onde estou hoje.
Eu não poderia tomar decisões que hoje tenho que tomar. Eu não teria condições de dirigir o que dirijo hoje se eu não tivesse passado por tudo que passei. E talvez você está vivendo o mesmo drama. Às vezes você é provado e ao invés de você glorificar a Deus, você murmura, você reclama. Deus está me usando nessa oportunidade para dizer a você, fique na dispensação do Senhor. O que eu não sei agora, eu saberei depois. O que você não entende hoje, você pode entender amanhã. Agora, eu preciso entregar minha vida nas mãos do Senhor e deixar Ele guiar os meus passos, guiar a minha família, guiar tudo aquilo que está sob minha responsabilidade. Pedro não tinha muita noção de onde ele ia chegar. Ele não sabia que um dia ele teria que dar essa mesma lição a outros. Jesus está aqui preparando um colégio apostólico para quê? Para que eles pudessem dar depois sequência à sua obra. Jesus está dando um exemplo de humildade para que eles também aprendessem a ser humildes e posteriormente fossem usados por Deus. É isso, gente. Então há coisas que eu não entendo hoje, mas eu vou entender depois. É isso que nós queremos que você compreenda. Vamos fazer mais um intervalo comercial e na sequência nós vamos concluir essa mensagem. Tu não sabes agora, mas saberás depois. 1 minuto só. Eu quero convidar você para participar de um dos cultos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda a cidade de Franca. E toda quarta-feira, sexta e domingo, nós temos reuniões em nossas igrejas. Na igreja sede, onde eu pastoreio, os cultos são às terças, às quintas e aos domingos. Você é nosso convidado para ouvir a palavra de Deus. Você que está com problema na família, você que está precisando da solução, não é, desse vazio na sua alma, Deus está te esperando. Venha participar, você vai ser muito bem recebido em nossas igrejas. É um convite que nós deixamos a você, amigo do programa Palavra de Fé. Estamos de volta com o programa Palavra de Fé. Nós estamos falando sobre o tema Não sabes tu agora, mas saberás depois, baseado em João 13, versículo 7. E eu encerrei o segundo bloco dizendo justamente que eu não preciso saber todas as coisas para continuar confiando no Senhor. Talvez se as coisas não estão claras para mim hoje, eu não vou deixar de acreditar. Eu não vou deixar de fazer. Eu estava dizendo justamente sobre Pedro. Pedro não tinha ideia de onde ia chegar tudo isso. Porque foi para Pedro que ele fez essa afirmação. O que eu estou fazendo aqui, Pedro, você não está entendendo agora. Mas logo, logo você vai entender. Você será líder de um grande povo. Eu te abençoarei e você terá que ser humilde. O meu ato aqui é de humildade. Talvez você não entenda hoje. Mas você vai ter que compreender que mesmo sendo o Senhor, você precisa ser humilde. Porque no reino de Deus, as coisas são diferentes das coisas no mundo. Se você quiser ser grande, você precisa ser pequeno. Se você quiser ser exaltado, você precisa se humilhar. Se você quiser subir, você precisa descer. E é assim que tem que ser. A Bíblia ensina dessa forma. E de outra forma não funciona. Então Deus está nos ensinando aqui que as coisas que eu não compreendo hoje, eu devo continuar fazendo. Dirigido por Deus, sem mesmo, às vezes, sem compreender. Às vezes Deus propõe alguns caminhos para a gente, difícil. Você estabelece um alvo, você estabelece um projeto e as coisas não saem do jeito que você gostaria que fosse. Agora, eu vejo muitas pessoas falar de sonho. E sonhar é uma coisa boa. Mas mais do que você realizar os seus sonhos, é você abrir mão dos seus sonhos para viver os sonhos de Deus. E quando eu uso essa expressão sonhos de Deus, é óbvio que Deus não sonha, mas nós estamos falando da linguagem humana.
eu poderia trocar essa palavra por sonho por propósito. Coisa boa é quando você abre mão dos seus propósitos para viver os propósitos de Deus. Porque aí vai funcionar, aí vai dar certo. Deus não vai permitir você perder o foco, o rumo. A sua vida será uma vida apontada. Você terá percalços, você sofrerá. Haverá momentos que você terá que chorar, de lágrimas vão rolar no seu rosto. Mas tem uma coisa, você vai ter um final bonito. E o que importa não é o início, não é o meio, é o final de todas as coisas. O que você precisa saber é que nós temos um alvo, e o nosso alvo é a terra prometida. Qual terra prometida, pastor? O céu. Eu estou de passagem, eu sou peregrino em terra estranha, você também. Essa vida aqui é passageira, é transitória. Uns vivem 70, outros 80, mas o que passa disso, conforme o Salmo 90 nos ensina, é canseiro e enfado, só, nada mais. Mas aí, eu preciso saber que a minha vida direcionada, apontada, dirigida por Deus, eu vou vencer sempre. E as derrotas que eventualmente eu tiver na caminhada, é para meu crescimento. E é possível isso acontecer. Deus, em alguns momentos, Deus nos prova. Capítulo 8 de Deuteronômio, Deus já está falando para o povo de Israel que ele provou eles no deserto. Em alguns momentos deixou faltar o alimento, para ver o que estava no coração deles. Mas depois, em seguida, você vê falando, mas eu nunca deixei faltar o básico, o maná. Em alguns momentos até trocava o sabor do maná para que eles pudessem matar a fome no deserto. A roupa não envelheceu, o sapato também não. Deus cuidou deles. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa. Então, meu irmão, independente das circunstâncias da sua vida, não abra mão da direção de Deus, não abra mão da orientação divina, deixa Deus guiar sua vida, deixa Deus guiar seu casamento, deixa Deus guiar sua vida profissional, deixa Deus guiar a igreja que você está envolvido, porque quando Deus guia, Ele faz com que o final seja sempre de glória e de vitória. O que faço agora não sabes tu, mas saberás depois. Hoje eu compreendo muitas coisas que eu não compreendia. Hoje eu entendo porque Deus permitiu que eu fosse humilhado em alguns momentos. Hoje eu entendo porque Deus fez com que eu sofresse. Houve um momento que eu quis desistir do ministério. Não de Deus, mas do ministério. E Deus usou alguém para dizer para mim que tudo que eu estava passando nada mais era do que um teste, uma prova. E a linguagem era, você está passando por um funil tão apertado que você pensa que não vai sair do outro lado. Mas Deus me disse, você vai sair do outro lado inteiro. Mas tudo o que está acontecendo é permissão minha. Eu estou lhe forjando um caráter que vai lhe credenciar condições de avançar diante daquilo que eu vou colocar em suas mãos. Hoje eu vejo aonde estou, a posição, a responsabilidade que Deus me confiou. Se eu não tivesse passado por tudo que passei, não poderia estar aqui hoje dizendo essas coisas para você. Então não reclame, a palavra é essa, não murmure, não perca a bênção de Deus, certo? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se hoje as coisas não estão organizadas do jeito que você gostaria que elas estivessem, continue olhando para frente, continue confiando no Senhor, continue acreditando que Deus está contigo e a vitória será sua. Logo, logo você vai compreender. Assim como Pedro compreendeu, assim como eu compreendi, é provável que você também compreenderá. A menos que você desista de servir a Deus, de buscar, acima de tudo, o seu alvo maior do que o céu. Que Jesus possa me dar forças, que Jesus possa ajudar você a continuar esperando, mesmo quando as coisas atentam contra a esperança. Continue confiando no Senhor, é o que eu quero deixar para você. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra e ela é tão instruidora, tão esclarecedora para nós. Eu acabei de dizer que há coisas que nós não compreendemos
no momento, mas depois acabamos compreendendo. O que eu não sei hoje, talvez eu saiba amanhã. O que eu gostaria nessa oração, Senhor, de pedir é que o Senhor nos dê credenciais. Acima de tudo, condições de saber continuar confiando no Senhor. Olha para esse irmão, olha para essa irmã que talvez esteja em dúvida com tantas coisas lhe acontecendo, que o Teu Espírito Santo possa forjar nessa pessoa um caráter sólido, consistente, equilibrado acima de tudo, que tenha a Tua aprovação. Nos ajude, Senhor, a continuar confiando mesmo contra a esperança, mesmo quando as coisas não vão bem, que eu aprenda a continuar olhando para o Senhor e confiando no Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus, hoje, amanhã e sempre. Amém. Estamos terminando o programa Palavra de Fé. Eu espero que Deus tenha falado com você, que você tenha sido edificado por esta palavra, não é? Não desista do Senhor. Mesmo que você a princípio não esteja entendendo muita coisa, continue confiando no Senhor. Ele vai te abençoar. Eu quero desejar a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.